Olá pessoal, agora vamos resolver a questão de número 66 da prova de Física, que assim diz: em uma indústria química foi necessário transferir determinada massa de vapor de água de um reservatório, onde estava sob temperatura de 127 graus Celsius, para outro com 60% a mais de volume. No reservatório inicial, o vapor estava sob pressão de 4 atm, e no novo ficou sob pressão de 3 atm. Considerando durante a transferência houve uma perda de 20% da massa de vapor de água para a atmosfera, que o recipiente tenha paredes isolantes e adiabáticas e que o vapor de água seja um gás ideal, a temperatura da massa de vapor que restou dentro do novo reservatório foi de quanto? Então, para resolver essa questão, a gente vai lançar mão aqui de duas equações. A primeira é a equação de Clapeyron, totalmente relacionada com o estudo de gases, E a segunda é uma simples conversão de escalas entre Celsius e Kelvin, que também a gente vai utilizar na resolução do problema. A partir de então, a gente monta as duas situações, a situação inicial e a final, para o vapor de água, a transferência dele. E aí na situação inicial você tem as grandezas envolvidas, ou seja, a pressão inicial ele deu que foi 4 atm. O volume inicial você deixa V0 mesmo, e a massa inicial você chama de M, e aí a temperatura inicial ele deu que é o valor de 127 graus Celsius. Você coloca também. Do outro lado você também relaciona as grandezas que ele deu. A pressão final vai ser o valor de 3 atm. Aí o volume final ele vai ser um aumento do volume inicial. Você vai utilizar de artifício matemático. Você vai colocar assim, que o volume final ele é exatamente igual ao volume inicial multiplicado por um fator de aumento. Aí esse fator de aumento ele é 1 mais, aí a porcentagem é 0,6. Você vai ter que o valor do volume final é 1,6 vezes o volume inicial. Aí você coloca esse valor na situação final aqui do lado direito. E aí a massa final, como é que ela vai ser? Ela é uma redução agora, então você vai utilizar do mesmo artifício matemático, trocando o sinal de mais lá do fator pelo sinal de menos. A massa final então vai ser a massa inicial M, multiplicado por 1 menos e a perda que é 20%, 1 menos 0,2. E você vai ter que esse valor vai dar 0,8 vezes M. Você pega e coloca de volta lá na situação final. E a gente está em busca da temperatura final, que ainda é desconhecida. Nesse caso, vamos colocar a equação de Clapeyron, colocar os valores já observados, ou seja, a pressão inicial 4 vezes o volume inicial V0, que é igual a NR, e T tem que estar em Kelvin, ou seja, você vai pegar 127 e somar com 273. Do outro lado, na parte final, você vai ter pressão final 3 vezes 1,6 V0, que é igual ao número de mols final multiplicado pela constante universal dos gases, que é o R, e aí a sua temperatura final, que ainda está desconhecida. Facilitando esse cálculo aí, vamos melhorar aí, somando 127 mais 273 dá 400, e aqui 3 vezes 1,6 é 4,8 vezes V0 é igual a NF vezes R vezes TF. Agora no problema ele fala que houve uma perda de 20% em massa. Você pode também utilizar essa mesma relação para o número de mols. Uma perda de massa também equivale a uma perda do número de mols, já que se trata do mesmo gás, ou seja, do mesmo vapor de água aí. Então você relaciona da mesma forma, número de mols final é igual a 0,8 número de mols inicial. E aí você vai fazer um artifício matemático agora, que é dividir uma equação pela outra, para você continuar esse cálculo aí. Fazendo isso, você vai fazer uma substituição, no lugar do número de mols final, você coloca 0,8 N, que foi o valor obtido aí no cálculo. E aí você simplifica todos os valores que são iguais, tanto em cima quanto embaixo. Após esse processo, você tem que 4 sobre 4,8 vai ficar igual a 400 sobre a temperatura final vezes 0,8. Aí você chega ao seguinte resultado, que a temperatura final é 400 vezes 4,8 sobre 0,8 vezes 4, que dá o valor de 600 Kelvin. E aí você tem que transformar para Celsius, que as suas respostas estão em Celsius. Então, TC igual a 600 menos 273, e aí você chega ao valor que TC é igual a 327 graus Celsius. A resposta correta é a letra C.